Olá, bom dia. Bom dia. O Sergipe Rural está no ar. Veja os destaques desta edição. Tradição em tempos de pandemia. Com série de restrições e sem a presença do público nas arquibancadas, o município de Lagarto abre as portas para receber competidores de várias partes do país no retorno das vaquejadas. Alto teor de gordura. Pecuarista de Nossa Senhora da Glória investe na criação de gado da raça Jersey para a produção de leite de alta qualidade. Banco ativo de germoplasma. Pesquisas desenvolvida pela Embrapa Tabuleiros Costeiros é reconhecida nacionalmente pelo melhoramento genético dos coqueiros anão. E ainda, representante do Ministério da Agricultura em Sergipe conversa com a repórter Patrícia Dantas sobre os cuidados que devem ser tomados por quem receber pelos Correios os misteriosos pacotes de sementes vindos da China. Essas são as nossas manchetes de hoje e eu já te convido. Fique com a gente, o Sergipe Rural já começou. Após 6 meses de suspensão das atividades por causa da pandemia do novo coronavírus, o Parque Zezé Rocha, em Lagarto, reabriu as portas para o retorno das vaquejadas. Pois é, só que a retomada das competições foi condicionada a uma série de normas e também sem a presença do público nas arquibancadas. Mas apesar de todas as restrições, o evento foi um sucesso. Confira os detalhes na reportagem de Ingrid Colasso e Jorge Henrique. Elas voltaram. Sim, as vaquejadas. As competições em Sergipe retornaram e a mais tradicional delas, localizada no Parque Zezé Rocha, no município de Lagarto, voltou para a felicidade de quem ama o esporte. Com 57 anos de história e depois de 6 meses sem realizar eventos por causa da pandemia, o parque reabriu e o tão esperado movimento dos caminhões, vaqueiros, cavalos, tratadores e veterinários finalmente foi possível. O retorno aconteceu, mas de maneira bem diferente do habitual. Ao entrar no parque de exposições, já é possível ver que vários protocolos sanitários vêm sendo aplicados, como sanitização dos veículos, medição de temperatura, entre outras ações que visam a higiene e saúde de quem circula pelo espaço. A gente teve a preocupação de tomar todas as medidas sanitárias, desde a portaria até a saída dos animais. Então, isso inclui o pessoal que está chegando, os vaqueiros, tratadores, a equipe de trabalho. O parque forneceu máscara para todo mundo, a gente tem álcool em gel em todas as áreas comuns. A entrada dos carros e caminhões, a gente tem uma empresa fazendo a sanitização desses veículos. O parque foi fechado ao público, então a população dentro do parque se restringe aos vaqueiros, tratadores e profissionais de trabalho. A vaquejada está sendo televisionada, né, transmitida ao vivo para que as pessoas possam acompanhar. A gente está ainda se adaptando a esse novo normal, a exigência das máscaras, do álcool, evitando aglomeração. Mudou um pouco a programação, as corridas estão acontecendo, as categorias correm cada dia uma, e assim que eles concluem, eles disputam e vão embora, para que a gente não tenha um acúmulo maior de caminhões de pessoas dentro do parque. Todo mundo tem que se cuidar, né? Porque não é fácil o momento que a gente está vivendo nesse país. Mas com fé em Deus nós vamos se livrar dessa. E tem que tomar todos os cuidados, que nem a gente estamos fazendo aqui na vaquejada. Todo mundo de máscara, detetização, banheiro, álcool em gel. A equipe muito grande por conta disso mesmo, para não acontecer nada de errado. E graças a Deus vai dar tudo certo, já está dando. Mesmo com todas as mudanças e a nova realidade, tanto os competidores quanto quem vive da comercialização de produtos para os animais, a retomada das vaquejadas vem sendo de fundamental importância, pois ficar tanto tempo longe não foi nada fácil. Passamos quase 6 meses sem trabalhar, sem renda, e essa retomada está sendo muito importante, porque eu vivo da vaquejada, eu vivo de vender arreio, vivo de iniciar um cavalo, então em casa passamos dificuldade, né? Agora com a retomada quase 100%, voltamos a ter renda, a viver dignamente. Passar esse tempo longe da vaquejada, a gente que é acostumado a, na verdade, passar boa quantidade do ano competindo Brasil afora, foi muito difícil. É muito bom rever os amigos, a gente que passou aí 6 meses sem competir, mas vamos nos acostumar, vai dar tudo certo, isso vai passar. Durante as competições, por causa das novas normas de higiene, os vaqueiros que circulam com os cavalos na área chamada esquenta precisam, antes de entrar na arena, passar álcool em gel nas mãos e devem usar máscaras de proteção na hora da corrida.
Outra grande mudança foram as arquibancadas vazias e a falta da vibração do público. O parque está vazio, ainda é um pouco triste para a gente ver essas arquibancadas vazias, mas a gente vê o empenho dos meninos em competir cumprindo as regras, a gente vê o empenho da equipe, tudo para que a coisa funcione como tem que funcionar. Então eu acho que o futuro da gente nesse novo normal vai ser bom, acho que a gente conseguiu atingir o que a gente queria. Os animais da competição também recebem todos os cuidados possíveis. A Indagro está sempre presente nas vaquejadas, para garantir o bom tratamento dos animais. A sanidade da equinocultura é super importante e a gente está aqui não para punir, mas a gente está realmente para proteger a equinocultura, principalmente de Sergipe, que é muito forte, mas a consciência de que tem que andar com os exames negativos, isso tem que ser exigido dentro de casa. Então, que os proprietários reconheçam isso como uma forma de prevenção à saúde de seu animal. O chamado de novo normal, mesmo trazendo diversas modificações na vida de todos, no fim pode ser bastante benéfico, até para os amantes da vaquejada. Tenho 10 anos de estrada já, 8 anos trabalhando com vaquejada. Eu acredito que isso veio, de certa forma, para uma coisa boa. A gente aprendeu a gente adquirir um nível a mais na educação, vamos dizer assim. Na questão de boas maneiras, higiene não faz mal a ninguém, né? E agora a gente muda de assunto para falar sobre uma pesquisa da Embrapa Tabuleiros Costeiros, que é referência nacional. E o local onde ela é desenvolvida é a Reserva do Caju, em Itaporanga da Ajuda. A nossa equipe esteve esta semana no local para conhecer o trabalho promovido pelo órgão no cruzamento e melhoramento genético de coqueiros anão. Acompanhe. O coqueiro anão de Jiqui é um dos principais fornecedores de água de coco in natura de todo o Brasil. Por ser uma das espécies mais consumidas, sobretudo na região Nordeste, ela vem ao longo dos anos sendo fonte de pesquisas e estudos, principalmente pela Embrapa Tabuleiros Costeiros. Há 5 anos, a Embrapa implantou na Reserva do Caju, em Itaporanga da Ajuda, um banco ativo de germoplasma de coqueiro anão, que vem realizando múltiplos cruzamentos, com o intuito de fazer o melhoramento genético dessa espécie. A Embrapa ela trabalha com melhoramento de coco há muitos anos. E ela lançou no mercado 3 híbridos de coco. Em 2015, ela retomou o programa de melhoramento de coqueiro. E a base do programa de melhoramento é esse banco internacional de coqueiros anões, que fica aqui no campo experimental de Itaporanga da Ajuda, em Sergipe. E o outro banco de germoplasma que fica lá em Neópolis, que também é usado para poder fazer os híbridos. Nós iniciamos em 2017 os cruzamentos de coqueiro anão por coqueiro anão. O objetivo desse experimento é a gente identificar híbridos de coqueiro de anão por anão que tenham características melhores do que o já difícil de superar anão verde do Brasil, do Jiqui, que é o coco mais plantado para a produção de água no Brasil hoje em dia. Então, o programa começou com a seleção das 12 melhores plantas dentro das variedades anão verde do Brasil de Jiqui, anão amarelo da Malásia, anão vermelho da Malásia e anão vermelho de Camarões. E as plantas foram identificadas com uma placa e as 48 plantas foram feitas, dentro das 48 plantas, foram feitos híbridos, em cruzamento planta a planta. O melhoramento genético dos coqueiros anões são realizados em fases. Uma delas é o cruzamento de híbridos, chamados de F1, e a multiplicação de sementes conhecidas como S1. Enquanto as F1 estão sendo avaliadas, nós precisamos também de produzir, multiplicar as plantas matrizes, aquelas plantas que foram utilizadas lá do BAG. Então elas são autofecundadas e essas plantas são chamadas de geração de autofecundação S, de sapo, S1.
Então aqui à esquerda estão as S1s. Cada parcelinha aqui tem 16 plantas. E dessas 16 plantas, nós utilizamos 5 plantas, pelo menos, de cada material. Então aqui estão as plantas S1, do anão verde, do anão amarelo da Malásia, do anão vermelho da Malásia e do vermelho de Camarões, das plantas que foram utilizadas lá. O objetivo dessas S1 é para quando a gente tiver o híbrido identificado pelos ensaios, a gente tenha também plantas da multiplicação das matrizes em produção para passar sementes, para passar pólen, basicamente semente para os produtores de semente que vão depois, em parceria com a Embrapa, multiplicar para que chegue até os agricultores esses híbridos que estão sendo desenvolvidos. Na reserva do Caju há ainda um campo de matrizes, onde foram plantadas recentemente as espécies de coqueiro anão verde e anão amarelo, que serão utilizadas no futuro para novos cruzamentos. Aqui, as plantas S1 que vieram do viveiro, a gente pode observar à direita as plantas do anão verde e aqui à minha esquerda as plantas do anão amarelo. É tudo certinho, cada planta tem uma etiqueta identificando e vai me permitir saber quem que é a mãe, quem que é a matriz a quem ela está relacionada. A base da filosofia desse trabalho é da gente ter de cada planta matriz pelo menos 5 plantas que a gente pode usar para depois fazer novos cruzamentos, para tirar pólen, para poder fazer autofecundar, para multiplicar os genitores dos híbridos que forem selecionados no ensaio de híbridos. É isso que é. E também serve o campo de matrizes para a gente fazer novos cruzamentos para a nova fase do programa de melhoramento. Como Sergipe é um dos maiores produtores de coco do país, chegando a ter uma produção de mais de 250 milhões de frutos por ano, os estudos realizados pelo Banco de Germoplasma de Coqueiro Anão da Embrapa é de fundamental importância para o Estado. Com essa multiplicação desses genitores, a gente teria uma capacidade maior de atender mais rapidamente ao setor produtivo em termos de fornecimento de materiais para que eles possam, então, produzir mudas desses híbridos superiores a partir do programa de melhoramento genético de coqueiro anão, coordenado pelo Dr. Clésio Pacheco. A seguir, nós vamos até Nossa Senhora da Glória para mostrar a experiência de sucesso de um pecuarista que apostou na criação do gado Jersey para a produção de leite em grande escala. E depois do intervalo, o Sergipe Rural volta já. Já estamos de volta e o assunto agora é de fundamental importância para o produtor rural, a meteorologia. Então se liga aí porque chegou a hora de saber como vai ficar o tempo nos próximos dias em Sergipe. O sol forte predomina na região litorânea do estado e o tempo fica abafado no sábado e no domingo em Sergipe. Na segunda e na terça, o dia fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuva rápida em parte do agreste sergipano. No sertão do estado, o tempo segue firme e sem previsão de chuva. Na quarta, quinta e sexta, a sensação de calor aumenta ainda mais com a chegada de uma nova massa de ar quente. A temperatura durante a semana deve variar entre 23 e 34 graus. No município de Japaratuba, a temperatura deve chegar aos 32 graus, 33 em Boquim e 34 graus em Carira. E o Sergipe Rural desembarcou esta semana em Nossa Senhora da Glória para conferir a experiência de sucesso de um pecuarista que resolveu inovar para produzir leite em grande escala. O senhor Sidclay apostou na criação de animais da raça Jersey. E olha, ele não tem do que reclamar. Já pensa até em novos investimentos para garantir mais lucratividade ao negócio. Muito dóceis e curiosas. Durante toda a nossa matéria, elas ficaram lambendo e cheirando nossa câmera. As vacas da raça Jersey também conquistaram o coração do pecuarista Sidclay, que vem apostando na criação do rebanho há 1 ano e meio.
Originária da pequena ilha de Jersey, que fica entre a França e a Itália, a raça se destaca principalmente pela sua excelente produção leiteira e pelo alto teor de gordura que o leite possui. A minha paixão pela Jersey foi a pesquisa dos projetos que a gente tem um projeto de fazer uma queijaria aqui em nossa propriedade e beneficiar o leite, e eu procurei saber qual seria o melhor leite para beneficiar. Encontrei a raça Jersey. Então comecei a pesquisar e encontrei os maiores benefícios no gado Jersey, porque é um gado dócil, um gado de fácil adaptação na nossa região, e fui encontrar nas melhores cabanhas do Brasil o nosso plantel. Então aqui nós temos um plantel com gado de Minas Gerais, temos de Santa Catarina também, e fui buscar gado lá na divisa de São Paulo com o Paraná. Então foi assim que a gente está iniciando nosso plantel do gado Jersey aqui no estado de Sergipe. Por ser um animal de porte um pouco menor que os bois e vacas de outras espécies, a Jersey demanda menos alimentação, um espaço menor e, por ser muito dócil, também facilita bastante a vida de quem cuida e faz o manejo dela. A raça Jersey ela não tem uma exigência de manejo diferenciado das outras raças leiteiras, né? É uma raça que ela se adapta muito bem no sertão, e ela se adaptou muito bem no sertão. A gente vê pela condição do score dos animais, são os animais que apresentam pelo brilhante, tudo, é a carcaça padrão dos animais leiteiros. E assim, a gente vê também, você não vê presença de carrapato, que isso é um questionamento grande que tem hoje nas raças leiteiras, principalmente nos cruzamentos, né? E o Jersey ele tem se dado bem nessa parte, ele tem se comportado muito bem a questão da infestação de carrapato. A gente não vê e você não tem nada aqui diferencial que se faz no Girolanda, que se faz no holandês com o Jersey. A gente não tem um cuidado extraordinário para dizer assim, ó, é um gadinho pequeno, a gente tem que ter um cuidado mais diferenciado por parecer uma raça mais sensível. Não existe isso no Jersey. O Jersey aqui a gente tem vacas que estão aqui com 3 anos, até um pouco mais. Todo ano pare certinho, né? Uma raça muito precoce. Cid Clay vem apostando alto na criação da raça. É possível ver na propriedade Cabanha Paraíso, no município de Nossa Senhora da Glória, que os investimentos para o maior conforto, comodidade e produtividade estão sendo feitos por meio da construção de um compost bar e um novo espaço de ordenha. Aqui nós estamos diante de um gado de primeira cria e já estamos com 23 quilos diários num gado de primeira cria, sem muito conforto ainda, né? Porque nós estamos também investindo no conforto animal, já estamos fazendo um compost bar, né? Já estamos melhorando a nossa estrutura para que eles venham a atingir a mais de 30 quilos diário aqui, cada uma. E nosso projeto aqui é de chegar a 300 vacas em lactação. Então nós temos um projeto um pouco ousado, mas de crescimento com a raça, de disseminar aí a raça Jersey em todo o Nordeste do Brasil. Para o secretário de Agricultura de Nossa Senhora da Glória, de Jalci Ferreira, é importante que os pecuaristas possam expandir seus horizontes e busquem apostar cada vez mais em uma diversificação de raças leiteiras aqui no estado. A gente fica feliz em ver Nossa Senhora da Glória mais uma vez sair na frente, com a criação do Jersey, a diversificação da raça aqui, Glória, que é o início do Alto Sertão. Então isso aí significa a continuidade desse projeto, gerar emprego, gerar renda. E o leite, nesse momento, nós estamos vendo aí uma alegria muito boa, uma euforia muito boa, o preço do leite chegando quase a R$3, e o Jersey paga o dobro, pelo preço dele, porque é muito sólido, é muita gordura que o Jersey consegue produzir. Então, o sertão está de parabéns, Glória está de parabéns, os nossos produtores estão de parabéns e a cadeia por inteiro só tem a ganhar. Em instantes, representante do Ministério da Agricultura em Sergipe fala sobre os cuidados que devem ser tomados por quem receber pelos Correios os misteriosos pacotes de sementes vindos da China. Fique com a gente, o Sergipe Rural volta já.
Desde o mês de agosto deste ano, o Brasil tem registrado casos de pacotes de sementes misteriosas enviadas da China ao país. Há casos em que os pacotes chegaram junto com compras feitas pela internet em sites chineses e outros enviados sem procedência alguma. A orientação é não abrir os pacotes. E sobre esse assunto, a repórter Patrícia Dantas conversou esta semana com o auditor fiscal agropecuário da Superintendência Federal da Agricultura em Sergipe, André Barreto Pereira. Confira. Olha, está crescendo o número de pessoas que recebem pacotes de sementes misteriosas vindas da China pelo correio. E sobre esse assunto eu converso com o André Barreto, que é superintendente substituto do MAPA aqui em Sergipe. André, parecem assim ser inofensivas essas sementes, mas elas podem não ser, não é mesmo? Com certeza, né? A vinda de sementes, né, sem origem comprovada, né, de qualquer lugar do mundo, né, ou até mesmo dentro do país, né, é um risco fitossanitário que pode danificar ou prejudicar a agricultura do nosso país. André, me diga uma coisa, e quais são os prejuízos mais aparentes? São a questão realmente de pragas, isso pode levar o agricultor, quem planta, a algum prejuízo, algum tipo de dano para a agricultura? Com certeza, né? O risco que nós temos, na verdade, nessas sementes, é que nós estamos chegando sementes que a gente não sabe qual a origem nem qual a espécie. Muitas vezes essas espécies são exóticas e que, ao serem introduzidas aqui no país, elas podem vir a se tornar uma praga prejudicial às nossas lavouras, né? Além disso, corre o risco também de estar sendo introduzido, né, vírus, bactérias ou fungos também que possam vir dessas sementes, né, que não têm uma origem conhecida. Falando em origem, elas estão vindo principalmente da China, mas vocês já conseguiram perceber se a China é o principal emissor ou existem outros países que estão enviando essas sementes aqui para o Brasil? Pelas investigações que têm sido feitas, né, a origem desse material tem sido lá dos países asiáticos, né, principalmente da China, mas também já há relatos de sementes vindas da Malásia e de Hong Kong. Qual é o risco da pessoa que recebe a semente em casa? É certo plantar ou até mesmo abrir o pacote das sementes? Não, a pessoa ao receber essas sementes em casa, ela deve não abrir esse pacote, né, deve comunicar imediatamente, né, às autoridades, né, no caso o Ministério da Agricultura ou a Indagro, para que faça o recolhimento dessas sementes, porque a gente não sabe o que é que tem ali dentro, se aquelas sementes estão puras ou não. Então, além do risco de você estar disseminando uma nova semente no país, talvez, você pode também estar disseminando alguma doença ou ela ter algum patógeno que possa também ser prejudicial à saúde dessa pessoa, né, que está manipulando esse material. André, acho que com a pandemia do coronavírus, esse medo é até aumentado, né, dos institutos, dos setores que realmente cuidam da defesa vegetal, não é? Com certeza, né? É um perigo muito grande, porque como a gente não sabe essa origem, né, como a gente não sabe, na verdade, qual o princípio, qual a finalidade que está sendo usada essa questão dessas distribuição dessas sementes, né, e que essas sementes chegam à casa das pessoas sem que elas tenham pedido, né, ela ter feito alguma compra desse material, até porque a gente tem que deixar claro que qualquer compra de semente, na verdade, ou qualquer importação de semente, ela tem que ser autorizada pelo Ministério da Agricultura, né, até porque para evitar esses riscos, né, que a gente possa ter a nossa agricultura de um modo geral, né. E quem recebeu, por acaso, recebeu o pacote de sementes em casa, junto com as encomendas que pediram, o que fazer? Tá, essas pessoas que receberam essas sementes devem entrar em contato com o Ministério da Agricultura, né, através do telefone 3205-4900 ou através da Indagro, né, 3234-2608, né, que é da Indagro, para que eles possam, na verdade, fazer o recolhimento desses materiais, né. Aqui na cidade de Aracaju, né, o Ministério da Agricultura tem feito recolhendo essas sementes, como também a Indagro também faz, e nas cidades do interior, os escritórios da Indagro estão orientados também a fazer essa coleta. Então vamos reforçar para o pessoal que está em casa. O que não deve ser feito quando as sementes chegam pelos correios na casa das pessoas? As pessoas não devem abrir o pacote da semente, né? Ao identificar que aquilo se trata de uma semente, eles devem entrar em contato com as autoridades para que a gente possa fazer esse recolhimento, né? Tem também essa questão, até algumas pessoas que abriram os pacotes, né, e plantaram essas sementes, né, também devem comunicar para que a gente possa recolher esse material que foi plantado,
evitando assim algum risco, né? E não deve de hipótese alguma jogar fora, jogar no lixo, né? Porque isso também pode ser uma fonte de contaminação mais na frente. André, muito obrigado pela entrevista. Marcelo, Lícia, com vocês aí no estúdio. As sementes que estão chegando pelos Correios não são iguais e estão sendo recolhidas para análise no laboratório em Goiás, indicado pelo governo federal. E o Sergipe Rural fica por aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do nosso WhatsApp. Anote o número 998946691. A gente volta a se ver na próxima semana. Obrigada pela companhia. E até o nosso próximo encontro.